Eu dei uma procurada. Eu dei uma procurada em. Assim, o que eu sempre tentei, eu tava tentando, nas histórias de Mega Man, cada saga ir pra um canal diferente pra poder ver como é que é o estilo de cada canal e negócio assim. Mas eu não achei nenhum canal, pelo menos na minha pesquisa, eu não achei nenhum canal que fez a história do Mega Man Zero. Do jeito que a gente tava vendo, de cada jogo, uma história e tal. Teve gente que fez história completa de Mega Man Zero, teve gente que fez contando só o primeiro espaço e tal. Mas eu queria realmente a história mesmo. Que nem a gente tava vendo, do Kane e do Fábio. Acabou que vamos do Fábio mesmo. A gente vai do Fábio mesmo. História de Mega Man Zero, eu não tenho certeza. Ele foi há 3 anos atrás, ele deve ter completado já. Eu não cheguei a ver se ele completou. Se ele não completou a história do Mega Man Zero, vai ter que achar outro lugar. Mas, bem, a gente vai ver hoje a história do Mega Man Zero 1. Vambora. A história da Saga Zero será contada na sequência em que os fatos se revelam. Ok. A forma com que os eventos ocorrem foi escolhida de forma a fornecer ao público a melhor experiência possível, tanto para os que já conhecem quanto para os que nunca tiveram contato. Mega Man Zero é propriedade da Inti Creates e da Capcom. O Mega Man Zero, eu cheguei a jogar. Acho que até metade. Eu chuto que até metade. Eu nunca cheguei a zerar. Eu acho que da série Mega Man Zero, o único que eu cheguei a zerar mesmo foi o 4. O único que eu cheguei a zerar foi o 4. Eu amo, eu adoro o Zero Knuckle. O Zero Knuckle é a melhor arma dos Mega Man. Depois desse Saber. Bom, acho que A edição tá como? Ok, se você tá ouvindo isso, significa que encontrou meu relato sobre a história do lendário Guerreiro Zero. Muita coisa aconteceu em poucos anos e a essa altura, bem, até onde sabemos, Zero está morto. Na verdade, esse é o motivo que me levou a criar esse arquivo. E se você está ouvindo, fico feliz que meu trabalho tenha cumprido seu objetivo. Meu nome? Bom, eu acho que isso não importa agora. Enfim, essa é a história do lendário Zero. O nosso mundo sofreu as consequências de anos e anos de guerra. Aqui, Reploids e humanos tinham um objetivo simples, mas que por algum motivo quase nunca era cumprido: coexistir. No passado, quando fomos criados à imagem do lendário Mega Man X, a coexistência era possível. Mas tudo mudou quando, do meio de nós, os Mavericks se levantaram. Os primeiros vieram dos defeitos de fabricação, mas outros queriam se rebelar. A revolta se transformou numa guerra. Era o fim do mundo que os humanos construíram por milênios. Mas até mesmo no meio do caos, a esperança permanece. Mesmo diante de tanta destruição, uma luz azul se ergueu para lutar pela justiça. O Reploid Azul, X. X lutou bravamente contra tudo e todos que ameaçassem a paz e a justiça. Claro que seus ideais não evitariam que suas mãos ficassem sujas de sangue, mas se ele não tivesse lutado, não estaríamos aqui hoje. Depois de muitos anos, a guerra que todos pensavam ter se tornado interminável teve um fim, e o mundo teve a chance de se reerguer. O mundo estava livre de Mavericks. Esse foi o início de uma época de prosperidade e esperança. A humanidade buscava criar uma utopia onde pudesse viver feliz e em paz. Assim surgiu Neo Arcadia, uma cidade que serviria como base de operações e ponto de partida para a reconstrução do mundo. Um mundo de humanos pelo bem dos humanos. As pessoas finalmente recuperavam seus sorrisos e trabalhavam felizes. Apesar de parecer um sonho, aquilo se tornou um inferno para os Reploids. Sob o pretexto de evitar uma segunda calamidade como as Maverick Wars, pequenos problemas e algumas paranoias logo se transformaram em acusações falsas contra Reploids e muitos inocentes foram presos e executados diante da estigmatização. Os que escapavam da... Rapaz, eu quero ver quando ele contar sobre as Elf Wars. Eu acho que nem ele falou ali, ele vai contar a história segundo os fatos foram apresentados, então provavelmente você vai contar sobre as Elf Wars no 3, eu acho. Perseguição fugiam de Neo Arcadia e viviam em velhas e destruídas cidades, usando o pouco de energia que lhes restava e vivendo um dia após o outro. Mas a perseguição de Neo Arcadia era implacável e um muro foi levantado para impedir mais fugas e facilitar a caça. Apesar de humana, uma garota chamada Ciel se junta à causa dos Reploids e passam a lutar pela própria sobrevivência. Assim surge a resistência. Porém, a força deles era como a de pequenos braços de um inseto. Eles foram encurralados e ficaram à beira da destruição completa. Então confiaram todas as suas esperanças no destino e partiram em direção às antigas ruínas de um laboratório, um lugar há muito tempo esquecido e secreto, onde uma lenda descansava. É claro que essa jornada não estaria isenta de perigos. Assim que soube a localização da resistência, Neo Arcadia enviou suas forças para contê-los. Golems e Pantheons massacram soldados da resistência como se fossem pequenos gravetos. Ciel não tem escolha se não correr por sua vida. As esperanças ficam cada vez menores quando chega a um beco sem saída. Porém, Pesce, a Cyber Elf que a acompanhava, sentiu uma grande energia emanando além daquela barreira. Alguns soldados que acompanhavam Ciel foram capazes de derrubar o portão que dava acesso ao laboratório proibido. Nesse laboratório, ninguém menos do que o lendário Reploid Zero se encontrava em hibernação.
Ciel não possuía ideia de como acordá-lo e ainda havia um campo de força protegendo o remanescente do herói mítico. Os exércitos de Neo Arcadia se aproximavam, então restou a Pesce a única Fosse ele coisa a mesmo. se sacrificar para acordar Zero. Ciel reluta, pois os Cyberelfos morrem ao levar suas habilidades ao limite. Mas dadas as circunstâncias, não tinha muito o que fazer. A Pixia se sacrifica pra poder destruir o escudo. Então, sob o custo da vida de PS, Zero acorda e praticamente por completo instinto combate as forças de Neo Arcadia protegendo o Ciel. Vai lá, Zero, vai lá. As coisas pareciam ter se acalmado, mas o perigo mora onde a gente menos espera. Você. Obrigada. Esse lugar parece um laboratório abandonado. Talvez a gente ache um transerver e possa voltar para a base da resistência. Ah, Dublagens. que ótimo. Esse lugar já era. Vamos para o outro lado? Percebendo que o laboratório já estava em completa ruína, Ciel sugere dar meia volta e encontrar outro caminho. Ela só não contava com mais criaturas malignas em seu encalço. Pegou. Sufocada pelas mãos do Golem, a pobre cientista tenta pelo menos impedir que Zero morra, dizendo que o Buster não funcionaria contra aquela coisa. O corpo dele se recusa a fugir e insiste em lutar, mesmo que em vão. Droga! Caraca, dublagem, velho. Use isso, Zero. Quem é você? Rápido, você tem que salvá-la. Não há tempo. Ainda atordoado, Zero empunha o sabre e desfere um golpe crítico contra o Golem. A vida de Ciel estava salva. Ela mal podia acreditar que aquele era Zero, Reploid lendário. Sabia que reconhecia essas vozes lá do Julian Rockman, Jojo Rama. O resto eu não conheço também. Cindy Sanchez pra Ciel. Eu não conheço. Não, pelo menos não estou me lembrando. Não acredito. Você destruiu um golem. Nós estávamos certos. Você é Zero, o Reploid lendário. Zero? É esse meu nome? Eu acho que quem tá fazendo o Zero é o... É porque ele colocou qual os dois fazem, mas eu acho que quem tá fazendo o Zero é o Jojo Rama. Eu não consigo me lembrar. Por enquanto é melhor você se acalmar. Isso é um efeito colateral da hibernação. Desculpa por forçar seu despertar. E obrigada por me salvar. Meu nome é Ciel. Eu sou uma cientista. Mas vamos logo para nossa base antes que mais inimigos apareçam. Vambora. Mas e se eu não for esse Zero que você falou? Quando me salvou do Golem, você provou ser o Zero. Ué, Nós estamos com sorte. O Transerver ainda está ativo. Vamos! pelo fato de ser curado, ter salvado ela, é o Zero. Refúgio para Reploids machucados e acusados de serem Mavericks. Apesar do objetivo nobre, até mesmo a localização dessa base escancarava um passado que a humanidade queria esquecer. A queda da colônia espacial Eurásia foi a causa da ruína dessa cidade. As contínuas chuvas ácidas que corroem os destroços e restos de antigos edifícios esculpiram o local onde os Reploids que fugiram de Neo Arcadia adotaram para proteger o seu futuro. Os membros da Resistência estiveram lutando bravamente para sobreviver e a última esperança deles era achar um laboratório que ninguém de fato tinha certeza que existia, pois todas as menções àquele lugar haviam sido apagadas da história por Neo Arcadia, tanto que vários refugiados achavam essa história um mero conto de fadas. Mesmo assim, os que tinham esperança estavam certos. Você é Zero, o Reploid lendário, que lutou ao lado de X para salvar o mundo 100 anos atrás. X. Esse nome não é estranho pra mim. X ainda está vivo e quer nos eliminar a todo custo. X Ah, tá. quer eliminar vocês? Ele já colocou seu plano em ação. Muitos Reploids Bom, inocentes tudo estão copy X. morrendo enquanto conversamos. Nós precisamos da sua ajuda. Nosso futuro depende de você. Por favor, nos ajude. Essas palavras ficaram na cabeça de Zero. De alguma forma, o nome X e as informações de Ciel pareciam não bater. Antes de tomar sua decisão final, Zero decide conhecer um pouco mais sobre a Resistência e seus membros. O engenheiro Servo era especialista em criar e consertar armas e outros equipamentos, além de ajudar Ciel em suas pesquisas. Pô, na moral, é incrível o quanto que a edição do Fábio foi melhorando com o tempo, né? A gente tá assistindo a série do Mega Man antiga, a clássica, e foi há 5 anos atrás. Já deu pra ver umas evoluções rolando naquele tempo. Agora já melhorou pra caramba. 3 anos atrás. Nem sei como é que tá agora.
Servo estava sempre preocupado com o bem-estar de todos, principalmente com Ciel. O engenheiro acreditava que mesmo Zero não possuindo qualquer lembrança, ainda possuía as habilidades absurdas do passado e quando estivesse em ação acabaria se lembrando e acostumando. Também havia a pequena e doce Alouette, dona de um coração puro e gentil que tinha Ciel como exemplo em tudo, e essa admiração não era sem motivo. Ciel foi quem a salvou da tirania de Neo Arcadia e ainda fez o brinquedo que ela carrega pra cima e pra baixo. O nome Alouette também foi dado por Ciel. Em Neo Arcadia não temos nomes, só números de série. Alouette é quem explica pra Zero o que são cyberelfos. São entidades eletrônicas que podem dar algum tipo de poder. O problema é que quando eles usam esse poder, acabam morrendo. Assim que for possível, eu comento melhor sobre eles. Beleza. O nome de Dandy também foi dado por Ciel. Em Neo Arcadia, ele era apenas o 0NB6, mas na Resistência ele era mais do que um número e sempre gostou de expressar a sua gratidão. E o velho Andrew também estava por lá. Andrew era um Reploid especial, com certeza eu preciso falar dele mais pra frente. Enfim, Ele parece muito... conhecer o pessoal não é de se Como é que é o nome do maluco, velho? Esqueci. O cara que fez... Que reconstruiu Zero, construiu Sigma e tal. Eu esqueci o nome dele, o cientista da série X. admirar que Zero demonstrasse empatia por eles, então decide por ficar. Com essa decisão, Zero mudaria o curso da história para sempre, de uma história de massacres de inocentes para outra de esperança. Dentro de Ciel havia uma confusão enorme de entusiasmo, esperança e preocupação. E como Zero havia aceitado ficar e ajudar, de cara é enviado para sua primeira missão, destruir o centro de eliminação. Esse Eu vou falar uma coisa interessante que eu descobri do nada. lugar e Aqui, ó. de cara é enviado para sua primeira missão, destruir o centro de Quando você eliminação. chega nesse bicho aí, ó. Esse Esse bicho aí, como é que funciona? Ele é meio que um inimigo infinito. Tipo assim, ele sobe, atira e tal, e você consegue destruir, que ele desce de novo, aí ele sobe com mais inimigos e tal. Ele é um inimigo que fica infinito. Esse Mega Man Zero, ele tem o sistema de você upar as suas habilidades com as armas, né? Você consegue upar... Quanto mais você usa as armas, mais você vai upando elas e tal. E é uma coisa interessante é que, tipo assim, por exemplo, se você ficar atirando muito com o Buster, derrotando muito inimigo com o Buster, ele vai subir de nível, aí você consegue atirar mais com o Buster, você consegue carregar mais ele, esse tipo de coisa. E esse inimigo é perfeito pra você treinar logo no começo. Porque assim, você consegue, por exemplo, se você tiver no emulador, dá pra fazer isso também, né? Só você spamar botão no jogo normal, mas se você tiver no emulador, você coloca o botãozinho de turbo pra atirar, e fica nesse bicho aí só atirando. Atirando assim, principalmente com o botão turbo, é tempo suficiente pra você derrotar todos eles e não tomar dano. Então você fica tipo assim, você fica só atirando, o Mario ele vai upar, ele vai upando, até chegar no final, até chegar, acho que nas duas últimas habilidades que você pode upar, eu acho que você precisa ficar treinando você ficar atirando com o tiro carregado, provavelmente. Aí você vai ter que, né, ficar fazendo a mesma coisa com o tiro carregado. Quase sempre você consegue, por exemplo, ficar atacando normalmente, pra poder upar e conseguir mais ataque. Você consegue ficar pulando e atacando, né? Você pula e ataca, pra poder conseguir habilidades extras pulando e atacando. Dá pra upar muito com esse bichinho. É um ótimo jeito de você treinar muito logo no começo. Play. lugar maldito era comparável aos piores campos de concentração de ditaduras de tantos séculos atrás. Diariamente, membros da resistência e reploides inocentes... destruiu, ele desce e depois vai subir de novo. Naquele Aí, lugar. viu? O caminho para esse lugar também não tinha a melhor paisagem de todas. A cidade fantasma tinha Bijou tá como? apenas máquinas sanguinárias e uma chuva quase que constante. Quando o Zero chega até o centro de eliminação, faltavam poucos instantes para Aztec Falcon destruir 3 reploides acusados pelos neo-arcadianos de serem Mavericks. Zero mal podia acreditar no que via. Naquela carnificina legalizada por uma cidade tão paradisíaca como Neo Arcadia, Aztec Falcon era subordinado de Arpuia e havia sido enviado para fazer a limpeza, como eles dizem. O Falcão, por ignorância, achou que o reploid diante dele era só mais um na lista de eliminação. Um erro que custou a sua vida. Ah, poxa, as animações que o cara fez. Zero ainda estava se adaptando ao mundo fora de sua câmara de hibernação, mas ainda assim era mais do que capaz de enfrentar esse inimigo. Precisa do Afinal, quem Thunder. era esse tal de Arpuia que o Falcão tinha mencionado? Vendo que havia sobrevivido, o pobre soldado da resistência admite que não esperava que alguém fosse salvá-los. Agradecia sem parar, ainda em choque por ver a morte diante de seus próprios olhos. Ciel entra em contato orientando Zero a coletar o chip do trovão, uma tecnologia que lhe garantiria poderes elétricos. De volta à base, Ciel deixa escapar que não achava que veria o dia em que o centro de eliminação fosse destruído. Reploids inocentes estariam a salvo por enquanto.
Apesar da urgência das missões, a líder da Resistência evitava ficar pedindo muita coisa pra Zero. Deveria saber que ele ainda estava se adaptando. Na busca por lembranças, o Reploid lendário conversava com os membros da Resistência, vai que alguém sabia qualquer coisa sobre o passado dele. Dentre eles, 2 Reploids conseguiam aquecer o coração de qualquer um, a jovem Alouette e o velho Andrew. Alouette sempre comentava sobre como queria ser como Ciel e ajudar os outros, e como aprendeu com ela a ser gentil, algo que nunca havia experimentado em Neo Arcadia. Além disso, também queria ser cientista e estudar os cyberelfos. Já Andrew tinha uma história muito interessante. Segundo ele, podia não parecer, mas ele já foi um Reploid bem atraente e popular com as garotas. Numa noite de lua cheia, ele estava carregando containers em um depósito no porto quando ouviu uma canção Dançar pela Noite. Procurando a origem daquele som, encontrou uma moça muito bonita, de cabelos compridos, cantando para as pessoas que se reuniam no cais. Mesmo seu corpo e sua mente sendo máquinas, Andrew pôde ser tocado pela melodia. Depois de passar um tempo com a moça conversando e matando tempo, os dois se apaixonaram e decidiram ir morar juntos. Mas conforme o tempo passava, a moça envelhecia e Andrew permanecia inalterado. Ela começou a se frustrar com sua aparência e começou a evitá-lo. Foi quando ele pediu para Ciel modificar sua aparência para essa que ele possui agora, apenas para que pudesse ficar com sua amada. Apesar da bonita história, a mulher de Andrew já havia morrido há muitos anos, mas o velho garante que as memórias que tem sobre ela jamais serão apagadas ou esquecidas. Esses eram os membros da Resistência. Eram essas pessoas que Neo Arcadia perseguia. Não havia mal neles, mas por algum motivo o X queria a morte de todos. Zero estava preparado para lutar por eles e retorna até Ciel para saber qual a próxima missão. A líder da Resistência informa que ainda havia alguma coisa no lugar onde eles se conheceram. Segundo algumas pesquisas que ela fez, naquele lugar existiam informações muito importantes e de alto interesse sobre Zero. Era provável que os inimigos estivessem a caminho com o mesmo objetivo. Então Zero se desloca imediatamente para lá. Alguém realmente já havia estado ali e ainda colocou armadilhas para impedir qualquer outra pessoa de avançar pelas ruínas até o laboratório. Agora é o robô elefante. Aos poucos, Zero avança e quando passa pelas portas do laboratório, um Reploid já estava lá. Ele se chamava Maha Ganesharif e tinha como missão processar e armazenar informações. Ele ri e diz pra Zero que todas as informações que ele tinha ido buscar já estavam no servidor dentro dele e o único jeito de recuperá-las era destruindo-o para depois fazer o download dos dados. Sem escolha, Zero luta. Era a chance de se lembrar do seu passado, de quem era. Não poderia deixar passar essa oportunidade. Olha o tanto de dano que o maluco dá, velho. Um pouco de dificuldade consegue derrotar o inimigo. Olha lá. Com os dados em mãos, um sinal de alerta toca indicando o acionamento do sistema de autodestruição do laboratório. Correndo contra o tempo, Zero consegue escapar e retorna para a base. Depois de analisar os dados, Ciel chega à infeliz conclusão de que a maioria das informações estavam danificadas e inutilizáveis, mas ainda assim conseguiram restaurar algumas informações para armas. Essas informações estavam em posse de Servo agora. O engenheiro, feliz ao ver Zero, entrega uma nova arma que desenvolveu com os dados recuperados, chamado Triple Rod. Uma lança que utiliza praticamente a mesma tecnologia do sabre e pode ser usada em 8 direções. Além da arma, Servo informa que as habilidades de Zero com cada uma delas aumentaria conforme usasse, além de poder combinar com os chips elementais que fosse coletando. Zero podia não ter lembranças, mas sempre soube quando possuía amigos de verdade. Era até irônico como um monte de refugiados numa base caindo aos pedaços podia fazê-lo se sentir parte de alguma coisa. E Ciel, uma garota com tão pouca idade sofrendo com uma guerra dessas, ainda que estivesse um pouco confuso, precisava protegê-los. A missão que faria seguir envolvia destruir... Eu gosto muito das armas do Mega Man Zero, cara. É muito bom que você consegue ter muito mais armas do que, tipo assim, Buster e espada. Um trem inimigo que transportava suprimentos. As informações coletadas pela equipe de inteligência diziam que o trem estava parado numa plataforma de carga. Era a chance perfeita para agir. Para chegar até a plataforma, Zero precisa atravessar um sistema de túneis na escuridão. Esse lugar ainda possuía as marcas de uma batalha antiga, da qual ele havia participado e nem mesmo se lembrava. O fenômeno Nightmare. Quando o cientista enlouquecido resolveu vingar o mundo todo por suas falhas, alguns humanos e reploids utilizaram essa instalação labiríntica como refúgio. Os trilhos... Caraca, mano, nem sabia assim. Os encanamentos se espalhavam debaixo da superfície como se simbolizassem a glória do passado. É que eu pensava que todas as ruínas e paradas do Mega Man Zero era tudo culpa da Self Wars. E escondiam memórias de humanos e reploids que buscavam por novas formas de coexistir no subterrâneo. Quando Zero chega na plataforma, o trem já está de saída. Ciel entra em contato informando que também havia um cyberelfo sequestrado no transporte e pede pra Zero salvá-lo. Correndo contra o tempo, o reploid lendário vai fatiando tudo que aparecia na sua frente, até chegar na sala de máquinas, onde se encontrava o monstruoso Pantheon Core.
Esse cérebro eletrônico administrava todas as rotas dos trens militares e de suporte de Neo Arcadia. Por isso possuía um pesado sistema de segurança. Mas não que isso fosse capaz de parar Zero. Claro que não. De tudo interromper as rotas de Neo Arcadia, Zero retorna à base da Resistência com o Cyberelfo sequestrado. Ciel agradece e diz que aquele Cyberelfo era uma pequena menina, uma Cyberelfa criancinha, mas que se Zero cuidasse dela e a ajudasse a crescer, desenvolveria habilidades incríveis. Reploides inocentes, Cyberelfos, humanos e Neo Arcadia. Era um mundo complexo esse no qual Zero despertou. Um mundo devastado que precisava de um herói. Nós, Reploides, tivemos que passar por tanta coisa. Depois de parar o trem e resgatar a Cyberelfa, Zero foi até o laboratório de Servo. Um engenheiro tinha acabado de criar uma nova arma chamada Shield Boomerang. Com essa tecnologia, Zero pode prender o Z-Saber no seu antebraço e fazê-lo girar, criando um escudo. Treinando o suficiente, dava até pra cortar os inimigos mais distantes. Ao voltar e conversar com Ciel, Zero fica sabendo que alguns reploides sequestrados tinham conseguido tomar um transporte aéreo de Neo Arcadia e escapar. Mas essa nave simplesmente sumiu no deserto. Era provável que tenham sofrido uma queda trágica, por isso alguns soldados da Resistência foram mobilizados. Mas estavam tendo muita dificuldade para atravessar o deserto com tantas máquinas inimigas presentes no local. A missão dessa vez era ajudar nesse resgate e procurar um soldado que havia ficado para trás. Entre dunas e mais dunas, cobras e aves mecânicas, um reploide muito estranho impede Zero de prosseguir. Seu nome é Anubis Necromances III e diz trabalhar para Anubis Necromances, o maluco já... Ah, é mesmo, ele traz robôs mortos de volta à vida, alguma coisa desse tipo. alguém chamado Fafnir, um dos guardiões. Se dizendo rei da destruição e legítimo governador do deserto, Anubis garante que aqueles a quem Zero procura estão mais além no deserto, mas se quisesse salvá-los, precisava passar por ele primeiro. Pô, na moral, essas... Qual é o nome desse troço? Essas muralhazinhas aí, pra poder ficar, sobe e te prende aí. É chatinho de desviar, na moral. Como um feiticeiro do Antigo Egito, Anubis Necromances podia O que tá acontecendo? Tá travando? desaparecer e aparecer em lugares diferentes na hora. Eu não sei o que tá acontecendo. Pera aí. Beleza, foi. Vambora. Precisava passar por ele primeiro. Como um feiticeiro do Antigo Egito, Anubis Necromances podia desaparecer e aparecer em lugares diferentes na hora que quisesse, além de chamar reploides mortos do submundo para atacar seus inimigos. Por mais místico que isso poderia parecer, a verdade é que ele se utilizava de nanotecnologia em tudo. Seu corpo relava e se reconstruía graças a isso, e era graças a essas minúsculas máquinas que ele podia fazer reploides mortos funcionarem de novo. Ainda mais ou menos usando a... isso, e era graças a essas... Parece que, tipo, ele cria um clone de areia e cria e coloca uma nanotecnologia em volta pra poder ficar... Pra poder meio que... fazer... Pra poder transformar em robô, no caso. As máquinas que ele podia fazer reploides mortos funcionarem de novo, ainda que de forma muito limitada. Por mais que possuísse poderes impressionantes, Zero ainda tinha dentro de si os instintos de batalha. O soldado estava logo à frente, ferido e sem palavras, por alguém realmente ter ido atrás dele. Depois de confirmar que o soldado conseguia pelo menos andar, Zero escolta de volta. Na base da resistência, os outros membros levam o soldado para a ala médica. Mais uma pessoa salva por Zero. E segundo informações recuperadas, Neo Arcadia planejava um ataque em grande escala contra a resistência. Era de se esperar que Zero não tivesse qualquer tempo para descansar, mas como ninguém sabia ao certo quando esse ataque ocorreria, era melhor permanecer pelas redondezas. Pelos corredores da base, Zero novamente se encontraria com Andrew. Era bom ter contato com aquele pessoal. Nessas conversas, ele se sentia mais vivo. Claro que não escaparia de mais um falatório do velho Andrew. Pior que eu nem sabia que o Andrew tinha tantas falas assim, porque eu acho que quando eu joguei as vezes que eu joguei a Mega Man Zero, eu só, tipo... Chegava até ele, falava uma vez e é isso aí, o resto eu só não falava mais. Contando de quando era um marinheiro, o primeiro navio em que foi posto era, segundo ele, enorme, bonito e amarelo. Mas a inexperiência era um problema. Várias vezes, ventos fortes de tempestades o jogavam ao oceano e toda vez que caía era um enorme problema para a tripulação. Isso até o fez pensar em desistir, mas seguiu na carreira. O tempo passou e ele conseguiu ser um marinheiro sênior, pôde viajar ao redor do mundo inteiro, conhecer muitas pessoas e experimentar despedidas amargas. Para cada encontro caloroso havia um adeus com aperto no coração. O que restou para o pobre Andrew agora era apenas sonhar com a paz para um dia voltar a viajar pelo oceano. Mal havia acabado de ouvir essa história e um sinal de alerta é ativado. Qual? De enorme estava se aproximando da base e o portão não aguentaria por muito tempo. Putz, acho que esse eu já não sei qual que é, não. Até ele. Sem tempo a perder, Ciel engole seco e ordena a todos que entrem em posição defensiva imediatamente, mas faz um pedido diferente para Zero. Se ele pudesse ir pelo lado oposto e alcançar o Mecaniloid por trás, provavelmente teria mais chances de pará-lo. Boa, ataque surpresa. Duas vezes Zero se retira. Quando é que a resistência ia ter um dia de paz? Será que ia ter como ouvir todas as histórias do Andrew? E quanto a Ciel? Novamente os instintos dele tomam o controle. Pera, eu acho que eu lembro qual que é. Era logo fatiado sem chance de reação. Alcançando o Mecaniloid, dava pra ver que a lembrei. era um legítimo Hittite Rotide,
geralmente usado em minerações, pilotado por Pantheons. Além de sua força bruta usual, várias armas foram instaladas e o trambolho ia sedento de sangue na direção da resistência. Todos estavam desesperados, mas confiar em Zero trouxe seus resultados. Não vamos ser hipócritas, né? Qualquer um com um grande Zero lutando do seu lado ficaria um pouco confiante. Ou até mesmo criaria esperança. E é aí que mora o perigo. Vou falar uma coisa. Eu gosto pra caramba das armas do Zero. Nesse negócio que, tipo assim... Ele tem o Buster dele e ele tem a Z-Saber e tal. Eu acho muito maneiro o jeito que o Buster funciona, que é tipo assim... Ele é a parte de carcaça e tal, e a fonte de energia dele é o Z-Saber. Então ele encaixa o Z-Saber no negócio ali, ó. Que ainda dá pra ver que assim, ó. Aqui é a parte da carcaça da Buster. E essa coisinha aqui é o Z-Saber. Ele encaixa o Z-Saber ali e usa como energia. É mó maneiro. Quando a esperança nasce dentro de nós, fica muito mais difícil estar preparado para quando tudo der errado. E para variar um pouco, outro problema surge. O estoque de energia da resistência estava acabando. Coincidentemente, havia por ali uma fábrica abandonada que poderia ser utilizada para geração de energia. Claro que não era apenas questão de ir até lá e apertar um botão. Se fosse isso, Ciel nem mesmo incomodaria Zero com uma coisa dessas. A verdade é que um monstro atacava qualquer um que tentasse controlar a fábrica. Por isso o Reploid lendário era o único que poderia fazer alguma coisa a respeito. Há algum tempo atrás, numa época de prosperidade, essa fábrica de Reploids foi construída ao redor de uma mina de cristais de energia. Quando a crise energética começou a assolar Neo Arcadia e ameaçar o conforto dos humanos, todos os Reploids que trabalhavam aqui foram rotulados como Mavericks e destruídos e a fábrica foi desativada. Mesmo agora, muitos cristais de energia podem ser encontrados, fazendo do lugar uma valiosa reserva energética. Você inicia a missão do lado de fora e se filtra pelo sistema de ventilação. Entre elevadores e mecanilóides de carga, o tal monstro resolve aparecer. Essa criatura era o... Mano, eu joguei até mais longe do que eu me lembrava, cara, porque eu lembro de ter enfrentado esse bicho. Orotic, uma mecanização da serpente lendária de 8 cabeças Orochi. Essa máquina tinha sido criada para missões de resgate, principalmente em taca fogo, né, se não me engano. Agora serve apenas para destruição. Cada par de cabeças dominava um elemento, fogo, gelo e eletricidade. Causando danos suficientes ao núcleo da coisa, Zero vence e obtém um chip elemental de fogo. Em seguida, um soldado da Resistência anuncia a posse da fábrica pelas mãos da Resistência. Agora aqueles Reploids refugiados podiam respirar um pouco mais aliviados, sabendo que no dia seguinte ainda poderiam estar ligados. É difícil se imaginar numa situação dessas. Com tanta gente atrás de você, tentando te matar, e tudo que você fez para merecer isso foi basicamente existir, viver um dia após o outro. Quem vê a realidade dos Reploids agora, e não viu o que eu vi, não consegue nem imaginar o que foi viver debaixo do governo de Neo Arcadia. Enfim, depois da chegada de Zero, a Resistência deixou de ser um mero refúgio para começar a realmente planejar e revidar. Uma das apostas veio com a informação de que havia uma base inimiga em algum lugar no deserto, e nesse lugar Neo Arcadia estava mantendo reféns. Vários soldados já tinham tentado localizar a tal base, mas sem sucesso. Se realmente havia uma base e reféns, eles deviam fazer alguma coisa o quanto antes. Sim. Atravessando as dunas mais uma vez, Zero encontra uma máquina na areia. Surpreendentemente, aquela era a porta de entrada de um caminho secreto. Ciel desativa uma barreira elétrica e Zero inicia seu caminho pelas profundezas do deserto. Esse lugar é uma caverna congelada e cheia de inimigos que leva à entrada da base. Agora os Reploids reféns podem ser libertos. Mesmo salvando todos, os problemas não tinham terminado. Havia um Neo Arcadiano protegendo a saída e nenhum deles era forte o suficiente para enfrentar o desafio. Atravessando a porta, Zero encontra Blazak Stargroth. O Reploid gelado parabeniza seu oponente por ter conseguido chegar até ele. Mano, pior que eu enfrentei ele também. O quanto que eu joguei esse jogo que eu tô lembrando? Mas era ali que a jornada dele terminava. Ele se diz o melhor guerreiro da Guardiã Leviatã. Enquanto lutam, os reféns se preocupam em capturar uma aeronave para fugir. E por mais que Stargroth fosse bom de briga, realmente era necessário um pouco mais para vencer essa batalha. Zero consegue o chip de gelo e os reféns escapam. Graças a Zero, todos os 7 reféns foram resgatados. Ciel sente como se nunca pudesse agradecer o suficiente, mas ainda havia uma boa notícia. Diante dos problemas energéticos, havia iniciado uma pesquisa e seu projeto estava indo muito bem até agora. Assim que conseguisse desenvolver uma forma de energia substituta, planejava encontrar um lugar para viver com seus companheiros felizes e em paz. Mas a pergunta que ela faria em seguida seria como uma flecha no coração de Zero. Assim que desenvolvermos uma forma de energia alternativa, nós encontraremos um lugar para viver. Lá, nós viveremos tranquilos. Você virá conosco, não é, Zero? Ir com eles? Havia razão para Zero acompanhá-los se eles finalmente conseguissem sumir do mapa? Era algo que deixava o Reploid lendário ainda um pouco confuso. Isso é alguma palhaçada! Nós estamos sendo chamados para dar um jeito na resistência? Fafnir. Os Pantheons dão conta disso, ou sei lá. Cuidado com o que diz, Fafnir. Essa ordem veio diretamente do Mestre X. Eu vi por aí que alguém da Resistência tá colocando sua reputação em dúvida, Raguya.
Nesse ritmo, você vai acabar perdendo o seu posto nos Guardiões. Fafnir. Ah, não me diga que o Pirralho e o Cabeça Quente estão discutindo de novo. Falando sério, vocês dois conseguem ser tão infantis às vezes. Enfim, a Resistência vai correr com o rabo entre as pernas na mesma hora que ouvir sobre a gente. Não é, Phantom? Nosso inimigo não é a Resistência, mas o Reploide Escarlate. Zero. Subestime as habilidades dele e veja sua própria destruição. Você fará bem em se lembrar disso, Leviatã. Já faz um bom tempo que eu não te vejo empolgado. Isso tá começando a ficar interessante. Vai servir pra tirar um pouco do tédio. Vamos. Não podemos deixar a Resistência fazer o que quiser por muito mais tempo. Zero. Você vai pagar pelo crime de se opor ao Mestre X com sua vida. Ixi, rapaz. Com o avanço da Resistência, Arcade agora começava a retaliar e um dos soldados de Ciel, chamado Colbor, enviou um pedido de ajuda para a base. A missão do grupo dele estava indo bem, mas de repente as comunicações foram cortadas e Ciel temia pelo pior. Zero aceita ajudar e inicia a busca. Onde havia trilhos de trem, agora é só um monte de ruínas e buracos. Vários Pantheons faziam a segurança do lugar e avançar era um desafio. O rastro de morte anunciava o que vinha pela frente. Arpuia. Arpuia, Seja Arpuia, um dos guardiões de Neo Arcadia. Era dele de quem a Aztec Falcon tinha falado. Eu me lembrava dele de quando as cicatrizes das longas guerras Mavericks ainda estavam sobre a Terra na forma de destruição. Neo Arcadia, com a intenção de restaurar o mundo para os humanos, tinha dois objetivos: a aniquilação dos Mavericks, a fonte da guerra, e regenerar o ambiente terrestre para expandir a área habitável. Arpuia liderou mecaniloides gigantes de controle de clima que trouxeram tantas coisas boas para as pessoas. A Resistência teme suas lâminas, e não era sem motivo. Arpuia era implacável em combate, praticamente invencível. Só alguém à altura dele poderia vencer. Alguém como Zero. Só tenta pensar como a Resistência ficou depois que Zero, o lendário Reploide que os protegia, tinha conseguido vencer ninguém menos que Seiji Arpuia. Perceber que havia outra alternativa além de morrer sendo acusado falsamente de Maverick. A cada missão a esperança aumentava. A gente só espera que as coisas acabem bem. Mas o envolvimento de Arpuia tinha um significado. Neo Arcadia e o famoso Mestre X não subestimavam mais a Resistência e estavam dispostos a destruir tudo. Chega aos ouvidos de Ciel que um batalhão se aproximava pelo deserto. Apesar de não terem iniciado nenhum ataque, todos já se esperavam para algo grande, construindo barricadas e se precavendo. Zero percebe que essa luta seria levada até as últimas consequências pelos neo-arcadianos, então resolve enfrentar o inimigo cara a cara. Eu não contei isso da primeira vez que Zero esteve no deserto, mas agora vai ser necessário. Não satisfeita com a aniquilação dentro de seus muros, Neo Arcadia quis encurralar seus inimigos através da desertificação e destruição. Esse foi o início de uma guerra de extermínio chamada Operação Terra Chamuscada contra os Mavericks e os membros da Resistência como parte de suas ações militares. O que eu parei pra lembrar agora é a partir dos... É quando aparece os Guardiões que eu te parei de jogar. Eu não... dos Guardiões pra frente eu não cheguei a jogar. Operação com poder de fogo enorme e um exército capaz de cobrir o horizonte. O resultado disso foi esse deserto seco e inóspito. A ponta da lança era um dos guardiões, Fafnir. Fighting Fafnir. Fafnir é daqueles que tem prazer na guerra, no campo de batalha. Possuía um grande senso de honra, e assim como os outros guardiões, era totalmente leal a X. Podia não ser tão estrategista quanto Arpuia, mas em força bruta não era brincadeira, o que tornava sua derrota... É o cara forte burro. ...estarrecedora. Mais um guardião, mais uma vitória da Resistência. Na época eu só ouvi as notícias, elas falavam de alguém da Resistência que iria salvar todos os Reploides, algo que no passado seria chamado de Messias. E se essas notícias chegavam nos ouvidos de gente comum, muito mais sabiam os poderosos de Neo Arcadia. Por isso Ciel precisou pedir para Zero checar a fábrica. Era um local estratégico e com certeza estava na mira dos Guardiões e de X. Zero mal pisa os pés na fábrica e as coisas já começam a dar errado. São poucos os que podem escapar das suspeitas de serem Mavericks por Neo Arcadia e fugir, mas alguns conseguem escapar. Muitos desses tiveram seus esconderijos encontrados e foram mortos por unidades de supressão. Toda a inteligência contra os Mavericks e contra a Resistência é comandada pela unidade Cutting Shadow, liderada pelo guardião Hidden Phantom. Suas habilidades furtivas fazem dele um ótimo espião. É uma sombra que consegue se esgueirar e atacar sem deixar rastros. Eu gosto pra caramba do Shadow, do Phantom no ZX, porque o modelo P, né? O modelo P é muito bom, é muito bom. Ele não deseja nada por si mesmo, só existe a lealdade absoluta para com seu mestre. Mas mesmo sendo tão habilidoso, ainda faltava algo. Não pode ser. Mas não importa. Eu tenho mais surpresas para você. Ele vai se explodir, As se não me engano. bombas que eu plantei por toda a fábrica vão explodir a qualquer momento. E quando explodirem, essa fábrica vai se tornar um monte de pó. Sua lenda vai acabar. Não com um lamento, mas com um enorme estrondo.
Ao saber das bombas, Ciel diz para todos evacuarem, mas Zero não vai deixar destruírem a fábrica que ele conseguiu proteger com tanto esforço. Ciel informa que conseguiu detectar 8 sinais de bombas. Uma a uma, Zero desativa todas e retorna para a base. Ciel pede desculpas por colocar a vida dele em risco tantas vezes. Quanto tempo isso ainda duraria? Dava pra ver que a cientista estava cansada, triste, talvez até deprimida. O único jeito era continuar pesquisando uma forma substituta de energia e torcer para que não demorasse. Não importa o quanto tentassem, Neo Arcadia não os deixaria em paz. Dessa vez, estavam tentando hackear a resistência de várias formas e desestabilizar as operações. Aparentemente, a origem dos ataques era a base na qual aqueles Reploids estavam aprisionados. Se algo não fosse feito logo, o projeto de Ciel iria por água abaixo. Zero precisava se infiltrar na base e destruir o computador deles o quanto antes. Agora, com áreas submersas, um estranho submarino com uma aparência praticamente centenária estava por ali. A verdade é que esse lugar era uma antiga estação de pesquisa da marinha da Repliforce, destruída durante as guerras Mavericks. Os registros dessa corporação são mínimos, mas sabemos que eles sofreram o mesmo destino que muitos de nós, mesmo tanto tempo atrás. Esse lugar foi construído para conduzir pesquisas sobre geologia oceânica e permitir a previsão de erupções vulcânicas, além do desenvolvimento de transportes. As incontáveis cavernas que levam às profundezas do oceano servem como uma base militar natural. Mais recentemente, Reploids capturados eram organizados e enviados a Neo Arcadia, onde eram usados como cobaias em experimentos ou para retirada de peças. Zero encontra os computadores, que aparentemente não eram de uma tecnologia tão recente assim, e toma seu caminho de volta. Chegando no lago, Ciel avisa a detecção de um enorme sinal energético. Alguém poderoso estava por ali. A queda da colônia espacial Eurásia foi um dos grandes eventos destruidores das guerras Mavericks. Um impacto que abriu uma cratera enorme na Terra também danificou a troposfera de tal forma que os humanos passaram um longo tempo sendo impossibilitados de se beneficiar dos oceanos. Leviatã foi criada para ser a deusa dos mares, mas trabalhar com restauração ambiental e caçar a resistência se tornou algo entediante demais. Até brincar com suas presas, aprisionando-as em caixões gelados, perdeu a graça. Mas agora ela achou algo interessante, algo que vai tirá-la do tédio. Seus olhos gelados viram sua próxima presa e um sorriso se abre em sua boca. Um sorriso que Zero logo faria questão de apagar. Depois desse encontro estranho, Ciel informa que as tentativas de hackear a base cessaram. Agora ela podia continuar desenvolvendo uma nova fonte de energia em paz. Bem, era isso que ela pensava. Assim que os 4 guardiões tiveram seus orgulhos jogados no lixo, um ataque massivo de Neo Arcadia foi enviado contra a base da resistência. A verdade era que ninguém ali era capaz de revidar um ataque desses. Bem, talvez uma pessoa conseguiria. A derrota é tão iminente que Ciel apenas pede para que todos se protejam e fujam, dando preferência para idosos e crianças. Ela agradece Zero por ter ajudado até aquele momento e diz para que o herói fuja. Zero não conseguia entender. Depois de tudo, ela queria fugir? Bom, se ela fosse fugir, ele iria pelo menos impedir que a seguissem. Ciel, corra e vá para o transporte de fuga. Tudo bem, isso é minha culpa. Sua culpa? Tudo bem. O mundo perdeu o controle. É tudo por causa de Neo Arcadia. Extremismo na justiça, onde a paz é mantida à força. Reploids são sacrificados para manter o conforto e a felicidade dos humanos. Fui eu quem criou essa Neo Arcadia. E fui eu que regenerei X. Fui eu. Quê? O que você quer dizer com regenerei? Você ressuscitou o X como fez comigo? Não. Não. Diferente. Você é um original. Foi o que eu disse. Exatamente como sempre foi. Mas X... Não tem jeito. Zero parece estar amaldiçoado a viver com uma névoa em sua mente que não o permite ver as coisas claramente. Se ele estava esperando viver em um mundo em paz na época em que entrou no hipersono, talvez fosse a hora de buscar outra alternativa. Os Pantheons conseguiram derrubar a entrada da base e se infiltrar, fazendo reféns e vítimas por onde passavam. Além de proteger os membros da resistência, era imprescindível manter os cristais de energia a salvo. Caso contrário, vencer essa batalha levaria a uma vitória temporária, que apenas precederia uma derrota permanente. O problema era que o elevador estava barrando a passagem para a sala de estoque e o único capaz de fazê-lo voltar a funcionar era o engenheiro da base. Zero vai até a sala de controle e salva seu voo. O engenheiro agradece e restabelece as funções do elevador. Sem perder tempo, o herói lendário encontra seu caminho até o depósito para encontrar uma criatura um tanto bizarra. Esse macaco neo-arcadiano era Hano Machine, subordinado de Phantom. Suas ordens principais eram para recuperar alguns dados, mas havia uma recompensa maior pela morte do Fantasma Vermelho. Como um bom aprendiz de Phantom, Hano Machine é uma máquina de combate, mas não consegue ter muita vantagem numa luta contra aquele que já enfrentou inimigos poderosos por mais de 100 anos. Sim. Faleceu. Com o líder do ataque derrotado, as tropas inimigas recuam e a resistência podia respirar um pouco. Ciel, com os olhos marejados, agradece a Zero por mais uma vez ter sido o herói deles. Mas surge um nó na garganta quando se lembra de X. Enquanto ele existisse, provavelmente não haveria paz pra ninguém. Talvez. Você só será feliz se X não existir mais. Eu vou cuidar disso. Basta me dizer onde ele está.
Você poderia ir diretamente para o centro da base inimiga com o Transerver, mas, infelizmente, nós ainda não conseguimos quebrar o sistema de segurança deles. Não eram notícias animadoras. Sem o Transerver, era praticamente impossível entrar em Neo Arcadia. A cidade era extremamente fortificada por fora. Só teriam alguma chance começando pelo lado de dentro. Sim. Além disso, quem sabe até que pela entrada da frente se ausentasse por muito tempo. Mas o destino é algo muitas vezes engraçado. Eu quebrei o sistema de segurança do Transerver. Desculpe, isso demorou mais do que eu esperava. Mas agora vocês podem entrar em Neo Arcadia quando quiserem. Você? Foi você quem me deu o sabre. Vá agora. Quem será que é ele, né? Façam em pedaços. Ele disse que podemos usar o Transerver, não foi? Então eu estou indo. Se cuidem. Afinal de contas, quem era esse Cyber-Elfo? Ele parecia conhecer muito bem não apenas sobre Zero, mas sobre Neo Arcadia. Porém, como era de costume, as perguntas mais importantes apareciam em momentos nos quais só havia tempo de lutar. Pois é. Neo Arcadia, um lugar tão bonito, uma verdadeira embalagem bonita para todo esterco. O lar dos sobreviventes, o domo que envolve a cidade e protege os humanos, conhecido como Eden Dome, já serviu de casa para milhões de pessoas. Hoje impede que reploides fujam e invasores entrem. Zero atravessa a região sagrada, o caminho que leva até a torre no centro de Neo Arcadia. O lugar é cercado por um ambiente completamente estéril e artificial, construído à imagem de antigos santuários e guardado por reploides de elite, chamados Mutos. Os reploides Mutos foram criados por Neo Arcadia para proteger os humanos e seus designs são baseados em criaturas divinas. O primeiro desafio são os Pantheon Ways. Zero precisava enfrentar as duas criaturas e evitar cair nos espinhos a qualquer custo. Numa subida pelo santuário, chega ao próximo desafio, o Asura Basura, um reploide de 4 braços. Em 3 segura espadas e em um escudo à prova de Buster. Mas esses dois eram apenas o aquecimento. O desafio de verdade tem o objetivo de impedir que Zero chegue ao centro da cidade, o Herculeus Encortus. Esse besouro era considerado um herói, famoso por aceitar e completar as missões que a maioria considerava impossíveis. Herculeus tinha sido colocado sob as ordens de Arpuia depois que os guardiões se uniram contra a resistência. Arrogante como era, vê seu fim pela lâmina brilhante do reploide lendário. Apareceu. Com o besouro morto, nada mais impedia Zero de chegar até a torre de Neo Arcadia e finalmente dar um jeito na maldita cópia de X, o responsável pela morte de tantos inocentes. Essa torre é um legado perdido que liga a superfície do planeta e a órbita de um satélite chamado de Área X. Tecnicamente, isso é um eixo restaurado de um elevador antigo, utilizado como transporte entre a Terra e a Lua. Esse elevador orbital tinha sido destruído durante as Guerras Mavericks e deixou de ser um símbolo de progresso para se tornar uma Torre da Morte. Após uma longa subida, ainda faltava um desafio até chegar no local onde todo o massacre era comandado. Ah não, Rainbow Devil. Nesse lugar, a 36 mil quilômetros de altitude, Zero luta contra essa besta. Com a habilidade de tomar a forma que quisesse com seu corpo de metal líquido, esse monstro era considerado Só o shape do cara. Com seu corpo de metal líquido, esse monstro era considerado a arma secreta do esquadrão Cutting Shadow. Somente seu núcleo era vulnerável. Os detalhes da primeira série Zero tá salvo desse boss. De mistério, mas há quem diga que tenha sido derivado de dados perdidos de uma civilização antiga. Tendo destruído a coisa, o que surpreenderia Zero a seguir não era um inimigo. Ciel? Por que está aqui? Me desculpe. Fui eu quem criou a cópia de X. É por isso. Você não tem que se desculpar, não é culpa sua. Você fez isso porque pensou que era o melhor para todos. Por favor, deixe essa situação comigo agora. Obrigada, Zero. Eu fico feliz em poder ter te conhecido. Se não fosse por você, não teria sobrado nada de nenhum de nós. Me prometa que vai voltar com vida. Mesmo que você não consiga destruir Neo Arcadia, eu só quero que você volte são e salvo. Despedidas nunca foram fáceis, ainda mais quando existe a chance de a pessoa nunca mais voltar. Mesmo assim, Zero era determinado e faria de tudo pelo bem de Ciel e seus amigos, mesmo que tivesse que se sacrificar por isso. Eu poderia muito bem colocá-la como vilã da história, já que todo esse sofrimento foi causado por algo que ela criou. Reza a lenda que o próprio X original poderia ter sido um projeto mal executado, mas que seu criador foi cuidadoso o suficiente para analisá-lo por completo e evitar que uma máquina de destruição se levantasse no lugar do herói. Não tem muito como culpar ela, porque meio que assim, ela criou o Copy X, ela não criou o jeito que ele tá agora. Talvez Ciel não tivesse como saber disso, que não colocar um protocolo ou testar a moralidade de sua criação causaria tantos problemas. Mas a essa altura, ela era só mais uma vítima, como todos nós.
A última área era uma estação na órbita geoestacionária que possuía a sala de controle, chamada Área X em seu centro. Era de lá que vinham todas as ordens, e o módulo principal é um local proibido onde testes de ressurreição de reploides aconteciam. Claro que o acesso ao chefe supremo dessa civilização deveria estar muito bem guardado. Sim. Primeiro pelos subordinados dos Guardiões, depois pelos próprios Guardiões que ansiosamente esperavam por seu reencontro com Zero. Arpui, apesar de forte, ainda era um mero aprendiz perto de seu oponente. Fafnir era ansioso demais e isso fez sua ruína. Leviatã, bem, esse é um mistério total. Alguém que fica feliz em encontrar alguém capaz de derrotá-la não é algo comum. E Fenton, a sombra assassina. Fenton sempre foi o mais perigoso e sorrateiro. Depois de ser derrotado, só de imaginar que seu mestre teria que lutar por uma falha dele, a única opção que teve foi se autodestruir e tentar levar Zero junto. Era melhor morrer do que viver desonrado. Apesar de um ato que podemos considerar nobre, felizmente falha e Zero consegue seguir o seu caminho até a sala principal. Pare aí mesmo! Não permitirei que dê nem mais um passo. Desista. Parem. Vocês não são páreos pra ele. Saiam. Mas... Como desejar, meu mestre. Papai. Finalmente nos encontramos, Zero. Eu estive esperando por este momento. Você deve ser a cópia fajuta do X. Não. Uma cópia perfeita do X original. O novo herói que salvou os humanos desse mundo devastado. Até agora, a humanidade tem obtido uma magnitude de prosperidade sem precedentes. Um verdadeiro paraíso que nem você ou até mesmo o X original poderiam trazer à existência. Tudo graças a mim. Uma paz alcançada pelo assassinato de incontáveis reploides inocentes, é isso? Esse que não é só você, mas esse mundo inteiro é falso também. Você é interessante como eu pensei. Estou feliz de poder ter um pouco de diversão com alguém como você. Agora vem a batalhazinha. Que é meio chato já. É meio chatinho. É irônico como tanto poder pode ter sido dado para alguém tão hipócrita. Ele sempre se disse fiel aos humanos. Eu nem sei dizer se a crise energética era real ou apenas uma desculpa para executar qualquer um que duvidasse dele. Eu não gosto de pensar nisso, mas também desconfio dos humanos. Foram poucos os que olhavam para os reploides com misericórdia. Em seu belo paraíso protegido por todos os lados, era conveniente fazer vista grossa aos assassinatos de reploides inocentes. Mas eles têm suas razões para agir assim. Depois de tanta coisa, preservar a espécie virou uma prioridade. Enfim, essa cópia de X não era nem de longe parecido com o herói lendário sobre quem ouvimos tantas coisas. O X verdadeiro nunca levantaria suas armas contra inocentes. E esse maldito terá o que merece pelas mãos de Zero. Fraco. O que disse? O X original era fraco desse jeito? Você vai se arrepender de ter dito isso, seu lixo obsoleto. Vou te mostrar meu verdadeiro poder. Eu posso ter perdido a minha memória, mas eu sinto que meu corpo ainda se lembra do meu melhor amigo. O X era muito mais forte que isso. Silêncio! Agora você irá sentir o meu verdadeiro poder. Agora vira o robôzão. Numa transformação extremamente poderosa, o X falso toma a forma de um serafim. Chega a ser engraçado que um ser maligno como esse tem essa aparência. Apesar de parecido, essa criatura não tinha a experiência nem a bondade do original. Os ataques dessa última forma são implacáveis. Mas se eu ainda tô aqui pra contar essa história, já dá pra saber quem conseguiu ganhar. Muito bom que o boss aceitou destruído. Por quê? Era pra eu ser a cópia perfeita. Eu achei que eu era um herói. Tem uma coisa você achou? Que eu me lembro. O X não era tão simplista como você. Ele hesitava demais e sempre estava preocupado com tudo. Foi por isso que ele se tornou um herói. Eu não vou te perdoar. Vou te levar junto comigo. A última linha defensiva foi destruída. Modo de autodestruição da área X ativado. Todos os elementos perigosos devem ser eliminados. Não devo sair a tempo. Com a explosão do satélite, Zero praticamente desaparece. Ciel e a Resistência ainda estão bem, mas sem seu herói.
Daquele dia em diante, os ataques de Neo Arcadia se tornaram menos frequentes. A Resistência abandonou sua velha base e estavam caminhando sem rumo pelo deserto numa jornada em busca de uma nova maneira de corrigir os erros desse mundo. Uma jornada tão extensa que pode parecer que tentavam alcançar o sol que se esvai no horizonte. Mas eles acreditam que o sol vai surgir novamente. E Ciel crê que Zero vai poder admirar o mesmo sol, onde quer que estivesse. Desde a época em que você sumiu, eu estive lutando sozinho nessa guerra contra um número incalculável de Mavericks, por quase 100 anos, batalha após batalha. Era doloroso e me corroía por dentro, mas a parte mais difícil foi quando eu descobri que eu não me importava mais em acabar com meus inimigos. Vou deixar este mundo nas suas mãos. Por favor, permita que eu descanse em paz, por um momento. Me perdoe, Zero. Ah, mas ele vai reaparecer, mas vai aparecer de novo, com certeza. Então é isso. Esse é o motivo de termos nos tornado melhores amigos. Eu farei o que você me pediu. Tenha seu descanso. Pode contar comigo. Eu vou cuidar de tudo. Eu não vou parar. Quando o inimigo aparecer na minha frente, eu vou exterminá-lo! E por enquanto nós ficamos por aqui. Muito obrigado a você pela sua audiência. E se você curtiu o vídeo, dá aquela força pro Jogando a Saudade, deixando seu like, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo futuro. Muito bom. O sininho. Se você quiser ajudar o projeto diretamente e ter várias vantagens exclusivas, não se esqueça de ler a descrição e o comentário fixado. Neles estão todos os detalhes que você precisa. Um grande abraço, valeu e falou! Valeu! É isso, minha gente. É isso aí. Espero ter gostado desse vídeo. A câmera tá meio errada, né? Espero ter gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal do Fábio, que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Tchau, tchau.